Graça e paz, igreja. Amém. Como sempre, me alegro muito de estar aqui com vocês. Aqui é a minha casa e mais ainda de poder falar um pouquinho aquilo que Deus tem falado no meu coração. Eu peço para os irmãos manterem a Bíblia de vocês aberta para a gente poder passear junto no texto. Bom, acredito que boa parte de vocês estava aqui na semana passada, quando nós iniciamos a série e o Isaac muito bem introduziu para nós o que significa tanto o Rockman quanto o livro de Provérbios. Mas antes disso, antes de nós repassarmos tudo isso, eu quero levar você a pensar um pouquinho e a refletir um pouquinho na seguinte coisa. Você talvez começou esse ano e fez várias resoluções, mas eu quero fazer você pensar um pouquinho mais profundo do que isso. Você já parou para pensar, talvez nesse ano ou na sua própria vida, que você é como se fosse um pequeno átomo nesse universo, colocado aqui na cidade de Santo André, que é um pedacinho minúsculo de um país tão grande, num planeta, numa galáxia, num universo, e que por algum motivo você foi colocado para viver a brevidade da sua vida, seus poucos anos de vida, nesse exato tempo, e não numa eternidade passada de dias ou numa futura. E com isso em mente, com tantas coisas que passam no nosso dia a dia e chamam a nossa atenção, tantos diplomas para conquistar, famílias para construir, promoções para se conseguir, será que nós estamos vivendo a nossa vida com sabedoria? Será que as escolhas que nós estamos tomando hoje, ou que nós tomamos ontem, ou talvez as escolhas que nós seremos levados a tomar amanhã, na semana que vem, ou durante esse ano, são baseados na sabedoria de Deus para nós? Essa é a pergunta que eu faço para você. E eu quero dizer para você que Deus ele está totalmente interessado na maneira com que você vive a sua vida. A palavra de Deus nos diz que nós teremos que dar conta a Deus de cada palavra que nós dissemos e de cada ato que nós fazemos. Um dia nós estaremos diante desse juiz e ele nos julgará segundo as nossas obras. E pensando nisso, meus irmãos, eu convido você a meditar comigo nesse capítulo 3 de Provérbios, que é como se fosse a joia da coroa de Provérbios, onde o título que foi me dado foi Os Frutos da Sabedoria. E tendo em mente isso, tendo em mente que nós precisamos guiar a nossa vida com sabedoria naquilo que o Senhor tem para nós vivermos melhor e para que um dia nós possamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui os talentos que o Senhor me deu e está aqui os talentos que eu multipliquei para o Senhor com a sua graça. Esse texto é que está diante de nós, Provérbios 3, do verso 1 ao 12. E só para relembrar um pouquinho, para quem não estava na semana passada, como o Isaac bem disse, eu gostei muito quando eu vi, Provérbios não é um horóscopo gospel, né? Então, Provérbios não é um livro de promessas, tá? Provérbios é o resultado da observação do sábio. Então são princípios, é aquilo que naturalmente acontece quando você faz aquilo que está escrito no livro, tá? Então não tenha isso na sua mente que Provérbios é um livro de promessas e que você fez e vai receber em troca exatamente da mesma maneira, mas é exatamente aquilo que naturalmente acontece. Ótimo. Então, tendo isso em mente, meus irmãos, eu quero levar vocês a pensar em 3 fundamentos da sabedoria que nós temos aqui nesse texto para alcançar esses frutos, ok? O primeiro deles é conhecer e praticar os mandamentos do Senhor. Nós vamos analisar isso no nosso primeiro ponto. Logo em seguida, nós trataremos de um relacionamento pessoal com o Senhor, ou uma piedade, que vai passar pela confiança, o temor e honrar ao Senhor. E logo em seguida nós fecharemos com o terceiro ponto, que é a submissão ao Deus da aliança, a submissão ao Pai Celestial. Então, começamos. O primeiro ponto é conhecer e praticar os mandamentos. Eu quero ler com você de novo. Meu filho, não se esqueça da minha lei,
mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Meus irmãos, Salomão ele escreve isso e ele tem em mente com que os pais de Israel ensinassem isso aos filhos. Então por isso ele usa a palavra filho, e é com muito carinho mesmo. E o objetivo de Salomão era que a nobreza de Israel crescesse com sabedoria, porque eles fariam parte das pessoas que seriam as responsáveis por tomar decisões no reino e que levariam o reino à prosperidade ou à desgraça. Então era totalmente necessário que os pais tomassem isso e ensinassem seus filhos. Da mesma maneira que Moisés ele instruiu os pais a ensinarem seus filhos em Deuteronômio, Salomão ele faz o mesmo e por isso ele usa a palavra filho. E é muito interessante, meus irmãos, porque quando Salomão ele usa essas duas palavras, ensino e mandamento, ele faz ressonância para nós da Torá de Deus. Então, é a mesma palavra que é usada para a Torá, dos mandamentos de Deus, que você sabe, em Êxodo capítulo 20, e na sua completitude, os 5 livros de Moisés. Então, ele chama para si a autoridade divina e Salomão fala: filho, me ouve, porque esses mandamentos que eu estou falando aqui para você, embora seja a completitude do livro de Provérbios, tanto o seu prólogo quanto as sessões seguintes, mas também faz uma ressonância aos mandamentos de Deus, aos mandamentos do Deus da aliança de Israel. Então ele fala: não se esqueça dos mandamentos. E isso, o que ele queria dizer? Ele estava falando para que o filho não abandonasse os caminhos do Senhor, não se tornasse um apóstata, como aconteceu, como ele descreveu no capítulo 2, daqueles que esquecem da sabedoria. E meus irmãos, isso aqui é muito sutil nas nossas vidas. Muitas vezes nós não percebemos. Nós fazemos parte de uma igreja cristã, fazemos parte de uma igreja bíblica, sentamos aqui, ouvimos pregadores preparados, como os presbíteros dessa igreja são. Mas a pergunta que eu faço para você é: quanto tempo nós temos gastado com o nosso estudo pessoal com a palavra de Deus? Se você comparar o tempo que você gastou meditando e comendo da palavra de Deus essa semana com o tempo que você gastou assistindo séries, ou o tempo que você gastou no Twitter, será que chega a 10%? Será que chega a 5%? Meus irmãos, antes de qualquer coisa, antes de você poder tomar a decisão mais sábia de com quem você vai casar, se você deve trocar de emprego ou não, a primeira coisa e o primeiro fundamento para que nós alcancemos sabedoria é nós nos humilharmos e percebermos que se nós queremos nos tornar mais parecidos com Jesus, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós não podemos nos esquecer que ela é a fonte, ela é o nosso alimento. Nós não precisamos ir a determinada pessoa ou a determinada outra pessoa para ouvir profecias ou o que Deus quer para a nossa vida. Aqui está a palavra de Deus para nós, meus irmãos. Aqui está tudo o que nós precisamos para viver, na palavra de Deus. E sabe o que acontece quando um povo ele se esquece que ele precisa se lembrar dos mandamentos, que ele se esquece que ele precisa comer? O povo se seculariza. Eu estava conversando com o Isaac sobre a condição da igreja na Alemanha. E a igreja na Alemanha, ela se esqueceu dos mandamentos. A Alemanha foi o berço da reforma, foi onde Martinho Lutero viveu e pregou as suas teses. Mas hoje em dia, a maioria dos jovens entre 17 e 35, ou chegando até a vida adulta aos 40 anos, na sua grande maioria são ateus e agnósticos. Não creem mais em Deus. E sabe por que isso acontece? Não foi de uma vez só. Isso não aconteceu de uma geração para outra. Isso acontece porque as pessoas começaram a deixar os mandamentos de Deus de lado. Começaram a dar ouvido ao espírito da época.
relativismo, todas as religiões têm um pouco a se dizer, não há uma verdade absoluta, e é o mesmo ensino que é pregado nas nossas faculdades hoje em dia. Talvez seu filho já chegou com esse questionamento para você. E meus irmãos, quando até mesmo dentro das nossas igrejas nós esquecemos os mandamentos, nós caminhamos a passos largos para repetir os mesmos erros da igreja europeia. E talvez numa esfera menor, você vai sentir uma frieza enorme na sua vida quando você abandona o seu estudo diário da palavra de Deus. Seguindo a isso, Salomão ele resume todos os mandamentos e tudo mais da palavra de Deus em duas coisas. E ele diz que a benignidade e a fidelidade jamais te desamparem, ata-os ao seu pescoço. Meus irmãos, ele resume os mandamentos nisso, porque justamente a pessoa que pratica isso é a pessoa que recebe o favor de Deus e dos homens. Mas o que significa a benignidade e a fidelidade? Em primeiro lugar, vamos falar da fidelidade. Coisa simples. Se você falou alguma coisa, cumpra o que você diz. Mesmo que isso te traga prejuízo. Uma coisa muito característica da nossa cultura e que eu aprendi lá com uma diferença é, muitas vezes nós colocamos compromissos e aí chega na hora que a gente fala, não, aconteceu um imprevisto, não vai dar para eu ir. Isso é muito normal para a gente, né? A gente faz isso direto. Meus irmãos, se você faz uma coisa dessa com o alemão, você tem problema. Se você fala para ele que você vai num lugar, tal horário, vai fazer tal coisa que você não faz, ou você fala, aconteceu um imprevisto, ele vai perguntar para você por quê, e vai te questionar altamente, porque isso não faz parte da cultura deles, e infelizmente faz parte da nossa cultura. Para nós é tão fácil usar da mentira, ou não agir de acordo com aquilo que nós falamos. E meus irmãos, isso é totalmente o contrário da sabedoria de Deus para nós. Então, que a verdade nos seja a base. Por isso Jesus disse que nós não podíamos jurar, porque a nossa simples palavra devia ser o suficiente para as pessoas. As pessoas não precisavam dizer, você está falando mesmo a verdade? Não, porque as pessoas deviam olhar para o nosso caráter e saber que nós jamais mentimos. Por isso nós não precisamos jurar, porque a mentira não faz parte da nossa vida. E que isso seja a verdade em nós. E a benignidade, então? Nós devemos ser pessoas que devemos estar dispostas a fazer o bem, não importa a quem. Pessoas generosas, pessoas que buscam o bem da nação onde vivem, pessoas que buscam fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Meus irmãos, querendo ou não, nós estamos no mesmo barco que os ímpios, nós estamos no mesmo planeta, nós estamos debaixo da mesma chuva e do mesmo sol. Se nós nos fecharmos, se nós não procurarmos o bem da nossa sociedade, nós iremos colher os frutos maus que essa sociedade vai produzir. E se nós olharmos até para a nossa cidade, para o nosso país, será que a quantidade de cristãos e evangélicos faz a diferença de uma forma que impacte a justiça social, de uma forma que impacte com que tantas pessoas morem na rua, tantas pessoas sejam viciadas em drogas, tantas pessoas estejam sofrendo de depressão ou cometendo suicídio? Será que se todos nós nos dispuséssemos a fazer algo a mais, será que não seria uma diferença, meus irmãos? E nisso eu quero levar você a pensar na atitude do bom samaritano, porque muitas vezes nós pensamos, eu vou contribuir com o meu dinheiro, e o meu dinheiro, eu vou doar meu dinheiro para uma instituição, e aí essa instituição vai fazer o trabalho dela. O seu dinheiro ajuda muito, mas o que aquela passagem nos ensina é que o que Deus quer de nós é que nós nos comprometemos com isso. E aí nós pisamos num terreno meio perigoso, né? Porque a gente tem dois extremos nisso. Nós temos aqueles evangélicos que simplesmente falam, você tem que fazer justiça social, e não prega. E aí você cai no extremo da teologia da missão integral. E você tem aqueles que simplesmente falam, não, nós só temos que pregar.
e não são benignos com as pessoas ou com a ética, ou não procuram o bem do povo, não são pessoas que estão dispostas a fazer a diferença. E nós temos que achar um meio termo nisso, meus irmãos. Nós estamos no mesmo barco, e às vezes a tempestade está lá e vai destruir tudo, e talvez nós estamos que nem Jonas, dormindo, enquanto o barco está afundando, enquanto os pagãos estão lá tentando se salvar, clamando cada um a seu Deus. Talvez você está dormindo, talvez seu vizinho está passando fome e você está dormindo. Para nós refletirmos nisso. E quais são os frutos de nós guardarmos os mandamentos de Deus e de nós levarmos uma vida ética, uma vida onde nós dizemos a verdade e nós façamos o bem ao nosso próximo? Em primeiro lugar, aqui a palavra de Deus diz que normalmente pessoas que fazem assim, elas vivem mais e elas têm uma vida de qualidade. E a palavra aqui, para qualificar essa vida, é a palavra hebraica muito conhecida de vocês, é a palavra shalom, que é muito mais do que uma ausência de guerra, é uma palavra que traz prosperidade, onde não há falta de nada, onde você tem boa sorte em tudo que você faz. Ou seja, nós possamos resumir nisso uma vida de comunhão plena com Deus. E além disso, logo em seguida também nos é dito que a pessoa que é benigna e fiel, ela acha graça diante de Deus e dos homens. Uma pessoa que faz o bem, quando ela precisar que o bem seja feito para ela, as pessoas não vão negar a ela. As pessoas não vão lhe fechar a porta, e muito menos Deus. E um exemplo muito legal disso nas próprias Escrituras é sobre aquele centurião, do qual ele clamou para Jesus para que curasse o seu servo. Eu não sei se vocês lembram dessa passagem no Evangelho de Lucas. E aí o centurião manda pessoas para chamar Jesus porque ele queria que o servo dele fosse curado. E o que é mais surpreendente acontece. Os próprios judeus que estavam debaixo do governo romano falam para Jesus: Jesus, vai lá atender ele, porque esse cara, ele é bom para a gente, ele ama a nossa nação. Vocês pararam para entender que os judeus estavam pedindo pelo bem de um inimigo deles, porque essa pessoa procurava o bem da nação. Da mesma forma, meus irmãos, quando nós somos benignos, é natural que as pessoas sejam benignas conosco e que Deus também seja benigno conosco. E um exemplo negativo, se você quer um exemplo negativo disso, talvez seja a parábola dos devedores. Havia 2 devedores, um devia muito, e aí ele clamou ao rei que lhe perdoasse sua dívida. O rei perdoou a dívida e ele foi e cobrou a dívida daquele que devia para ele, bem menos, e fez com que ele fosse vendido como escravo. E quando o rei ficou sabendo da atitude daquele que havia recebido misericórdia e não foi capaz de dar misericórdia, ele mandou prender aquela pessoa também, porque ela não havia agido com misericórdia. Então, meus irmãos, quando nós plantamos a bondade, nós colhemos bondade. Quando nós somos misericordiosos, nós colhemos misericórdia. Então, esse é o primeiro fundamento para uma vida com sabedoria, e esses são os primeiros frutos. Então, conhecer e praticar os mandamentos do Senhor. E nisso nós passamos para o nosso segundo ponto, que é um relacionamento pessoal com o Senhor. E aí Salomão, ele vira para a figura do filho e ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ele está falando para o filho: a sua confiança não está num código de ética moral, impessoal. Você está confiando no Deus da aliança de Israel. O Deus da aliança de Israel, Ele é poderoso para fazer cumprir todas as coisas. Mesmo, filho, quando você olha e vê que o ímpio prospera, o ímpio vive muito, e aquele que serve ao Senhor às vezes passa por dificuldades, mesmo assim, confie no Deus da aliança. Confie no eu sou, confie naquele que se revelou a Moisés, aquele que fez que o povo passasse no meio do Mar Vermelho. E é interessante que Salomão, ele usa o nome de Deus.
Ele usa o nome próprio de Deus que ele se revelou para Moisés aqui. Então ele faz ressoar que é o Deus da aliança, o Deus que garante a aliança, garante esses princípios. E ele continua: confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. Então, para que essa confiança possa acontecer, você precisa ter humildade de reconhecer que você não sabe de tudo, para que você não se baseie no seu próprio entendimento, mas que você possa conhecer e confiar no Senhor. E aí ele fala: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E essa palavra aqui, ela quer denotar o conhecimento pessoal do Senhor, um conhecimento de relação com esse Deus, não apenas saber que Ele existe, saber qual é o seu nome, mas de experimentar, de andar com Ele. E é isso que ele quer dizer, mais ou menos assim: conhece o Senhor pessoalmente. Então, não importa se seus pais caminharam com esse Deus e trilharam a jornada deles. Essa confiança é para você. Você precisa conhecer o Senhor pessoalmente, caminhar com Ele, ouvir a voz dEle, sentir o seu Deus e assim viver a sua vida. E qual que é o fruto que vem a partir disso? É um caminho reto. Muitas vezes acontece assim: a gente está numa situação, a gente precisa tomar uma decisão, e a gente olha e a gente fala: meu Deus, eu não sei o que fazer. Se eu continuar por esse lado, conforme a tua palavra diz, se eu continuar seguindo os teus princípios, se eu continuar contribuindo na igreja, eu não vou ter o dinheiro para pagar as dívidas no mês que vem, ou se eu continuar dedicando tempo ao Senhor no ministério, eu talvez não vou ter o tempo suficiente para passar na prova na faculdade. Meus irmãos, a palavra de Deus garante que quando nós confiamos no Senhor, Ele luta as nossas guerras, Ele nos dá um caminho reto. Então a nossa confiança tem que estar nele, não no nosso esforço. Quando nós dizemos que para Deus, se eu não tiver que trabalhar 7 dias da semana, eu não vou ter meu sustento, você está dizendo que você não crê que o Senhor pode sustentar você, mesmo que você trabalhe apenas 6 dias. Que o Senhor pode sustentar você e pode te ajudar a passar na sua prova ou a conquistar seus objetivos, mesmo que você dedique o seu tempo ou um dia da sua semana na casa de Deus. Onde está a sua confiança, meus irmãos? Onde está aquilo onde você coloca os seus pés? E muitas vezes nós nos vemos nessa situação. Deus nos pede para fazer alguma coisa, ou Deus nos direciona por uma situação, e nós não vemos sentido naquilo, nós não enxergamos saída. Da mesma forma com que Jonas ele foi chamado para ir para Nínive, e ele não conseguia entender porque Deus tinha mandado ele pregar para uma nação que era inimiga, para pessoas que ameaçavam a segurança de Israel, para pessoas que empalavam seus inimigos, que estavam a portas de invadir Israel, e Deus mandou ele pregar para lá e ele não entendia. E o que ele fez? Ele fugiu. E isso acontece com a gente, meus irmãos, sabe quando? Quando a gente vai ver o resultado da biópsia, e lá é dito que a gente está com câncer. A gente também é confrontado com a confiança do Senhor, quando aquele seu relacionamento amoroso que para você parecia perfeito, parece que está chegando ao fim e as coisas não acontecem da maneira com que você pensava que ia acontecer. Nós somos confrontados com isso em várias partes da nossa vida e nós temos uma escolha. Nós confiamos que o Senhor sabe o que Ele faz, ou nós dizemos que não, sou eu mesmo que sei o que eu faço. E a nossa tendência natural é isso, é confiar em nós e dizer: não, Deus, você não sabe o que faz, ou se existe um Deus, Ele não sabe o que está fazendo. E eu digo para você, meus irmãos, muitas vezes Deus não vai se explicar para você. Da mesma forma como Ele não se explicou para Jó, Ele talvez não vai se explicar para você. E da mesma forma como que Ele não explicou para Adão e Eva que eles não deveriam comer e o porquê eles não deveriam
não deveriam comer de uma maneira mais ampla e extensa? Porque Adão e Eva precisavam confiar, eles não confiaram, e muitas vezes nós também não confiamos, tomamos decisões tolas na nossa vida e colhemos o fruto disso por muitos e muitos anos de nossa vida. Então, quando nós confiamos no Senhor, o que geralmente acontece é que Ele endireita as nossas veredas e nós temos um caminho seguro. E aí o próximo passo da confiança é o temor ao Senhor e é o se afastar do mal. É muito interessante, meus irmãos, porque se você para estudar o livro de Provérbios, há uma grande similaridade entre aquilo que é descrito como o temor do Senhor entre o capítulo 1 e 9 e entre Êxodo, capítulo 20 e os mandamentos de Deus lá dos primeiros versos, porque a idolatria ela é totalmente condenada, então você tem o primeiro e o segundo mandamento. A blasfêmia, embora a blasfêmia e a questão do sábado não apareça tão explicitamente, todos os outros mandamentos estão aqui. Honrar pai e mãe, não cometer violência, o adultério é condenado, a mentira, a cobiça, e todos os 10 mandamentos. Então o temor do Senhor é como se Ele resumisse os 4 primeiros mandamentos e servisse como base para os outros 6. Ou seja, o temor do Senhor é quando nós nos olhamos abaixo dele, como Isaac disse na semana passada, e nos dispomos a cumprir as suas leis e a viver uma vida debaixo da graça do Senhor. E é impossível uma pessoa temer a Deus e continuar praticando as coisas más. E esse é o ponto dessa pregação. E quando nós tememos ao Senhor, nós temos uma vida com mais saúde. E como? Como isso? Quando você teme ao Senhor, você não se dá ao alcoolismo. Quando você teme ao Senhor, você não bebe e dirige ao mesmo tempo, e aí você bate o carro, morre. Quando você teme ao Senhor, você foge das relações sexuais promíscuas e você evita uma série de doenças. Quando você teme ao Senhor, você evita as drogas, nicotina, ou qualquer coisa que for que vai fazer mal ao seu corpo. Quando você teme ao Senhor, essas bênçãos, elas acontecem na sua vida. A saúde, ela é um estado natural para você, porque o pecado nada mais é do que a ação no nosso corpo, porque nós fomos criados para a glória de Deus e nós fomos criados para viver um relacionamento com Ele. Então, quando nós pecamos, nós adulteramos a ordem pela qual o nosso corpo foi criado. E o que é o resultado disso? Morte, doença. Então, quando nós fazemos esse caminho de volta ao Senhor, nós encontramos saúde. Então, nós podemos enxergar em várias situações práticas da nossa vida, quando o temor do Senhor ele é aplicado, nós nos livramos de vários problemas e várias complicações que estão aí ao nosso derredor. E aí, o texto ele continua e ele diz: honra o Senhor com seus bens. Então, o primeiro passo, confiança, logo depois temer e logo em seguida honrar. E aqui, o filho ele é chamado a colocar em prática a confiança e o temor na adoração, principalmente com os seus bens e com a sua renda ao Senhor. E meus irmãos, a palavra aqui usada para honra é dar peso, é você reconhecer a posição social de alguém. E quando nós reconhecemos a posição social do Senhor muito acima de nós, e quando nós reconhecemos que Ele é que sustenta nossas vidas, quando nós confiamos nele, que Ele é o sustentador, que Ele que nos dá o pão para comer todo dia, que não é a nossa previdência privada que vai nos livrar algum dia, mas que se nós comemos alguma coisa é porque o Senhor nos dá. E quando nós tememos os seus mandamentos e respeitamos, é natural para nós darmos ao Senhor as primícias dos nossos bens. E a questão da palavra primícias aqui não quer dizer que são os seus 10% iniciais, mas quer dizer que é o melhor. Nós damos o melhor ao Senhor. Aquilo que há de mais excelente, nós damos ao Senhor. E o que acontece geralmente com pessoas que fazem isso, o Senhor
Ele recompensa esses parceiros com abundância de grão e de vinho. E ele diz que os seus lagares transbordarão. Quando o povo fazia o vinho naquela época, ele cavava várias cisternas no chão, né? E eram umas pequenas piscinas onde eles pisavam o vinho. E a ideia que dá é que vai ter que cavar mais, porque aqueles lá não vão ser suficientes, porque a bênção do Senhor, ela vem. E meus irmãos, quando a nossa confiança está no Senhor e não no índice da inflação, quando a nossa confiança está no Senhor e não na cotação do dólar, nós podemos dormir tranquilos, sabendo que o Senhor, Ele cuida dos seus filhos. Nós assim podemos ser generosos, nós podemos dar ao Senhor aquilo que é dele, aquilo que é dele e não nosso. E aí nós continuamos, caminhando para o final. O último passo, o último fundamento. Nós já passamos pelo primeiro fundamento, que é conhecer e praticar os mandamentos do Senhor. O segundo, ter um relacionamento pessoal com o Deus da aliança. E o terceiro, a submissão ao Senhor. E aí o texto começa da seguinte maneira: Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende ao que ama, assim como o pai ao filho que quer bem. A palestra que começa com o filho talvez na sua juventude e o pai dando os primeiros conselhos, termina aconselhando o filho a não se sentir mal quando o próprio Deus o colocasse de volta no caminho, porque já é pressuposto que o filho vai errar e ele não vai conseguir atingir as bênçãos que estão ali colocadas como resultado do cumprimento das obrigações humanas nesse texto. E é muito interessante, meus irmãos, porque o Senhor, Ele quer que nós desfrutemos das bênçãos que estão nos versículos pares aqui. Todas as bênçãos estão nos pares e as obrigações estão nos ímpares. Mas para que isso aconteça, nós precisamos colocar a nossa vida no lugar. E talvez para colocar a vida no lugar, Deus vai ter que puxar a corda. Talvez para colocar a vida no lugar, o pastor ele vai ter que dar uma cajadada na ovelha, vai ter que puxar ela pelo pescoço. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque não são todas as aflições na nossa vida que são consequências do nosso pecado ou são um juízo de Deus em nós. A Bíblia deixa bem claro no livro de Jó. Então, nós pisamos aqui num terreno um pouco escorregadio para a gente não cair no extremo. Mas Deus, Ele faz sim o uso de punição para o nosso pecado, porque Ele quer que nós sejamos santos, e para isso Ele vai corrigir. Da mesma maneira, quando nós amamos os nossos filhos, vocês são pais, sabem, é preciso usar a varinha muitas vezes para colocar a criança no lugar. Deus, talvez Ele vai usar uma varinha para colocar a gente no lugar. Talvez uma doença, talvez um prejuízo financeiro, talvez a perca de um emprego, não sei, mas aquilo que Deus precisar mexer para te trazer para perto dele, pode ter uma certeza que Ele vai mexer. E Deus, Ele faz isso porque Ele nos ama. E é muito interessante porque Lewis, ele ilustra isso da seguinte maneira: quando um artista ele está fazendo uma obra simples, ele não se esforça muito, ele faz, olha e ele fala, não, esse resultado aqui está bom. Se é um quadro pintado para crianças, Deus fala, então ele não vai gastar muito tempo ali. Mas se um artista está fazendo a sua magnum opus, a sua obra-prima, então ele vai lá, ele vai voltar, e ele vai tentar, ele vai apagar, vai tentar fazer de novo. Então, meus irmãos, Deus ele termina isso, ele fala, quando nós pedimos a Deus para afastar de nós o sofrimento, nós estamos falando, Deus, me ame menos. Deus, me deixe em paz, não toma conta da minha vida, me ame menos. Meus irmãos, quando Deus nos corrige, é porque Ele nos ama.
E quando você não percebe mais Deus trazendo uma pessoa para perto, é porque Deus abandonou essa pessoa ao pecado e à ira, conforme Romanos 1. Porque quando Deus ele ama alguém, quando ele tem um relacionamento com seu filho, ele vai corrigir e vai doer, mas vai trazer resultado. Então, a correção, ele é um instrumento de Deus e a correção é um ato de amor. Será que se Deus não tivesse tratado na vida de Abraão, quando ele peregrinou no deserto, vários anos com promessas que ainda não estavam cumpridas, será que ele teria se tornado o pai da fé? Será que aquele adolescente mimado que era José, que tinha o peito estufado para falar na frente dos seus irmãos, será que ele teria se tornado aquele homem valoroso, de caráter, para livrar todo um conjunto de nações da fome, se Deus não tivesse trabalhado na vida dele através do sofrimento? Deus trabalha nas nossas vidas através do sofrimento. Deus trabalha pecados através do sofrimento. Deus traz tempestades nas nossas vidas para abrir os nossos olhos, para nos trazer para o caminho, porque talvez muitas vezes nós estaríamos muito confortáveis para perceber se a tempestade não viesse. Em último lugar, Deus trabalha através das tempestades. Quando a gente está enfermo, ou a gente está sofrendo, a gente está desempregado, ou as coisas não acontecem e você está à beira do desespero, você pode parar para pensar: Deus, não vai vir bem nenhum disso. Mas eu quero dizer para você, quem olhou para a cruz e viu aquele homem lá de braços abertos, também não conseguiu ver nada de bom ali. Naquele sangue escorrendo, naquelas feridas abertas, em toda aquela humilhação e naquele sofrimento, quem olhava de fora não conseguia ver o que estava acontecendo. Mas por trás daquilo ali, havia um Deus que estava reconciliando seus filhos com Ele. Deus é especialista em agir através do sofrimento. Deus é especialista em agir através de coisas que nós não entendemos, meus irmãos. Então eu convido você a olhar para a sua dificuldade, para o seu problema, com esses olhos. Mesmo que o sofrimento não tenha a ver com você, talvez você está sofrendo por causa de pecados de outras pessoas, ou talvez o sofrimento seja por causa de uma ação sua. Saiba que Deus, Ele age através de cada lágrima que a gente escorre. Deus age. E porque o filho dele veio nesse mundo e sofreu e morreu e foi humilhado pelos homens, nós podemos ter um relacionamento desse aqui, de pai para filho. Porque Jesus pagou o preço das nossas mentiras, das nossas idolatrias, dos nossos pecados. Nós podemos confiar que nós temos um Pai de amor que se relaciona conosco, que quer nos tornar melhores, que quer nos tornar a imagem e semelhança dele. E com isso eu concluo, meus irmãos, que o melhor fruto da sabedoria não é a riqueza, não é a saúde, não é a prosperidade, mas é esse relacionamento de filiação que Deus tem conosco. E nisso eu convido você a fechar seus olhos. Pai, nós simplesmente queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos deixou, Deus, largados aos nossos próprios pecados. Pai, nós queremos te agradecer, porque mesmo quando nós não guardamos os seus mandamentos,
ou quando nós não damos a devida importância à Tua palavra, Senhor, mesmo quando nós não confiamos no Senhor totalmente, ou nos desesperamos, ou falamos que a nossa vida não tem mais sentido, porque não temos aquilo que tanto desejávamos, ou quando não tememos o Senhor e pecamos voluntariamente, pensando que logo depois nós podíamos pedir perdão, ou quando nós não honramos o Senhor, Pai, com os nossos bens, mesmo assim o Senhor nos ama, Pai, e mesmo assim o Senhor não nos abandona, e o Senhor usa tempestades nas nossas vidas, o Senhor usa sofrimento para nos trazer para perto, porque se não fosse isso, talvez nós nunca voltaríamos. Obrigado, Senhor, porque a nossa salvação não depende de nós, Pai. E esse relacionamento de submissão aqui, essa filiação, não foi conquistada por nós, mas foi um direito dado pelo Senhor, e o Senhor nos sustenta, conforme a Tua palavra diz, que ninguém pode tomar as suas ovelhas das suas mãos. Jesus, eu oro, Pai, para que cada filho seu aqui, Senhor, possa confiar no Senhor de todo o coração, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao desemprego, em meio à doença, em meio ao câncer, em meio à morte, em meio ao luto, em meio à escassez. Que a nossa confiança possa estar no Senhor, Criador dos céus e da terra. Renova, Senhor, o nosso coração, renova a nossa fé, que possamos sair daqui, Senhor, alegres no Senhor. Sabemos que temos um Pai que nos ama, que zela por nossas vidas, e é por isso que nós oramos a Deus, em nome de Jesus.